E já começo, então, o programa com esse momento de amor exigente, falando sobre a nossa participação como cidadão, porque Amor Exigente também ensina que a gente precisa ter responsabilidades sociais, né? E responsabilidade social é tocar a vida do outro, mas também fazer a nossa parte em relação a tudo que cabe a nós. Hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre liberação dos jogos de azar e também sobre liberação da maconha. Então, para a gente entender melhor tudo isso e até para a gente saber como se posicionar, eu recebo ele que é vice-presidente da Federação de Amor Exigente, Miguel Tortorelli, e converso via Skype com o secretário da Senapred, Dr. Quirino Cordeiro. Miguel, querido, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença aqui. Vamos sentar para a gente conversar e já receber o Dr. Quirino aqui via Skype. Ele está lá em Brasília hoje. Boa tarde, Dr. Quirino, como vai? Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos os amigos que estão nos acompanhando. É um prazer a gente poder ajudar aí para que as pessoas entendam como elas se posicionam e, na verdade, o porquê se posicionar. Quer começar pelos jogos de azar ou pela maconha? Cláudia, boa tarde. Primeiro, agradecer imensamente esse espaço. A gente é que agradece, Miguel. Você não imagina o que estão fazendo agora com os dois projetos. PL, que é liberando os jogos de azar, e o que libera a maconha. Felizmente, você abre esse espaço para o doutor Quirino, que é realmente aqui no Brasil o que mais conhece sobre isso. Tá? Muito obrigado e com certeza absoluta, você que está aí, você do Amor Exigente, entre no site do Amor Exigente e mande, lá tem a relação dos deputados, mande para os deputados. PL 442 não, PL 399 não. Ok. Doutor Quirino, bom, além de secretário da Senapred, você é médico, não é? E tem um conhecimento muito vasto sobre ambos assuntos. Daqui a pouco a gente vai receber também um psiquiatra para a gente falar mais sobre os vícios em jogos, mas eu queria te ouvir. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado por abrir esse importante espaço para que nós possamos conversar sobre esses temas. Hoje, há no Congresso Nacional a tramitação de dois projetos de lei, o PL 442, que busca a legalização dos jogos de azar no Brasil, e o PL, o projeto de lei, que também busca, o 399, a legalização da maconha, a criação do marco regulatório da maconha. Nós aqui no governo federal estamos atentos para isso, estamos trabalhando para evitar que esses dois grandes problemas se abatam sobre o nosso país. Isso porque é bem sabido que quando há a legalização dos jogos de azar, quando há legalização da maconha, lugares onde isso aconteceu, infelizmente há o aumento de pessoas que apresentam problemas em relação tanto ao jogo como também ao uso da maconha. Infelizmente nós não queremos que esses problemas aconteçam em nosso país. Por conta disso, então, nós estamos numa postura absolutamente contrária à legalização desses projetos de lei. Inclusive, o próprio presidente Bolsonaro já se manifestou contra esses dois PLs, dizendo, inclusive, que se forem aprovados no Congresso Nacional, irá vetar. Porém, nós precisamos, enquanto sociedade, fazer um trabalho junto ao Congresso Nacional para evitar que isso venha a acontecer. Ok. Qual é a principal argumentação de quem é a favor, por exemplo, da liberação dos jogos de azar? Isso é uma questão interessante porque as pessoas que advogam de maneira favorável costumam dizer que, em liberando o jogo de azar, mais tributos serão cobrados no país, haverá aumento da arrecadação, haverá aumento de empregos. Entretanto, há vários estudos mostrando que quando há legalização de jogos de azar, obviamente que você aumenta tributo, porque você cria uma nova atividade. Entretanto, os gastos que a sociedade tem com a legalização é muito maior do que um aumento de arrecadação de impostos. Os problemas que advêm
da legalização dos jogos acabam sendo muito maiores do que eventuais benefícios que possam ter. Em relação à questão de aumento de emprego, basicamente essa situação não procede porque o recurso, o dinheiro que é investido em outras áreas acaba sendo deslocada para os jogos. Então, na realidade, não há aumento de emprego, basicamente há uma transferência de empregos para essa área. Então, esses argumentos, eles não se sustentam. E o que acaba sendo pior, Cláudia, para que os amigos possam entender, é que com a legalização dos jogos, há um aumento de pessoas com problemas relacionados a isso, aumento de pessoas que acabam apresentando dependência de jogo, que é uma dependência comportamental, é como se fosse uma dependência de droga, porém sem a presença dessa substância. Uma coisa muito importante também é que a dependência do jogo, né, o jogo patológico, a ludopatia, vem consigo com outros problemas, outras comorbidades, como, por exemplo, a presença de dependência química, depressão, ansiedade, suicídio, porque, infelizmente, as pessoas que se envolvem com jogos acabam tendo uma série de problemas e esses outros quadros clínicos psiquiátricos acabam acontecendo também. Então, é importante que as pessoas atentem para essa situação, para que nós tenhamos uma participação cidadã e efetiva, para que o Congresso Nacional possa perceber que a sociedade brasileira é contra a legalização dos jogos e se posicione dessa maneira como sendo representantes, então, dos interesses efetivos da sociedade brasileira. Perfeito. Eu gosto muito de quando você salienta que os países que fizeram essa legalização, eles tiveram um aumento de problemas, né? E muito mais gasto até do que a entrada através dos impostos. Isso é uma coisa importante da gente falar, porque tem gente que defende dessa forma, né? Puxa, mas vai melhorar muito a situação econômica do país, vai gerar oportunidades e esquece que a gente já tem exemplos e esses exemplos são negativos. Aí tem gente que fala assim, mas de qualquer jeito as pessoas jogam e jogam escondido, e jogam embaixo do pano e tem aqueles que são os clandestinos, mas tendo os clandestinos, se o número vai aumentar, é melhor que não aumente. Cláudia, é justamente aí que eu vou te falar. Nós fazemos no Amor Exigente, eu coordeno um grupo de dependentes químicos. Não só dependentes químicos, recebemos também pessoas que eram viciados em jogo, né? Eu recebi 4 pessoas conhecidas, 3 deles, né? Um inclusive era diretor de banco, perdeu a esposa, perdeu os filhos, se afastou, se recuperou, voltou com tudo, foi nosso voluntário por muito tempo. Teve um jovem teve uma senhora que suicidou-se. É isso daí que o Quirino estava falando, suicidou-se. Que não conseguia parar, frequentou nossos grupos, mas não conseguia parar. E leva a isso. Infelizmente, leva a isso. Então, a questão é olhar para o entorno, né? Pensar no próximo, tá certo? Isso é importante demais. Doutor Quirino, daqui a pouquinho a gente, então, fala sobre a PL que pretende a legalização da maconha e a gente discute também qual é o argumento de quem é favorável e qual é o argumento de quem discorda dessa liberação. Segura aí um pouquinho, me dá 2 minutinhos e a gente continua com esse assunto já já, tá bom? Agora voltamos aqui para o nosso bate-papo sério, importantíssimo, com o doutor Quirino, que é secretário da Senapred, com Miguel Tortorelli de Amor Exigente. A gente já falou sobre a legalização dos jogos de azar. E agora, doutor Quirino, queria te ouvir em relação à legalização da maconha. Qual é a sua opinião sobre isso? Olá, Cláudia. Nós temos, então, no Congresso Nacional a tramitação de um outro projeto de lei, esse, o 399, um projeto que foi apresentado inicialmente em 2015 e que busca a criação do marco regulatório da maconha no Brasil, ou seja, busca legalizar essa droga em nosso país. Esse projeto foi apresentado inicialmente sob a argumentação de que seria importante porque ele ajudaria a que as pessoas que precisassem utilizar medicamentos derivados de cannabis
poderiam fazê-lo. Entretanto, o que acabou acontecendo foi que, nesse meio tempo, ou seja, de 2015 para cá, primeiro nós trabalhamos junto à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a Anvisa já publicou resoluções que permitem no Brasil o acesso às pessoas a medicamentos derivados de cannabis, ou seja, então, em tese, aquele projeto de lei inicial, na sua versão inicial, já não faz mais sentido. Entretanto, o que acabou acontecendo é que um grupo de deputados se valeu daquele projeto de lei inicial e apresentou um substitutivo a esse projeto de lei. E nessa versão atual, então, que está tramitando no Congresso Nacional, o PL 399 busca não só legalizar e favorecer acesso às pessoas a medicamentos, mas principalmente busca liberar no Brasil o plantio da maconha, um plantio em larga escala. Inclusive, o que acabou acontecendo foi que na última versão desse substitutivo foi incluído, inclusive, a possibilidade do poder público financiar o plantio de maconha, ou seja, uma coisa absolutamente inacreditável, mas foi isso que aconteceu. Então, esse projeto de lei, na versão atual, busca legalizar o plantio em larga escala de maconha no Brasil, que não vai ter nenhuma possibilidade da sociedade, do poder público controlar esse plantio. Uma outra questão que se coloca é a possibilidade da fabricação de produtos derivados de cannabis, não apenas para fins medicinais, mas para fins industriais, cosméticos, inclusive fins alimentícios. Ou seja, esse projeto de lei permite a possibilidade da produção de alimentos derivados de cannabis. E nós sabemos que em todos os lugares onde isso aconteceu, houve um aumento importante do consumo dessa droga e houve um aumento de várias consequências danosas para a sociedade, que esse é um caminho que nós não queremos para o nosso país. E nós estamos trabalhando aqui no governo federal, lá no Congresso Nacional, contra a aprovação desse projeto de lei. Eu vou fazer da mesma forma que fiz em relação ao projeto de lei para a liberação dos jogos de azar. Qual é a argumentação principal de quem defende a liberação da maconha? A argumentação é muito parecida, né? De que haveria aumento de receita, que haveria a criação de um mercado legalizado a ser explorado no Brasil, de que haveria aumento de emprego. Entretanto, isso não se sustenta tal qual não se sustenta também quando nós falamos dos jogos de azar. Basta que nós peguemos, por exemplo, hoje as drogas lícitas no Brasil, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, Cláudia, o álcool arrecada imposto, porque é uma droga legalizada. Entretanto, só os gastos que o país tem no Sistema Único de Saúde, no SUS, 4 vezes mais do que se arrecada de impostos. Ou seja, então, esse argumento é totalmente falho. Um outro argumento também que se coloca é que, na verdade, nós teríamos a redução, por exemplo, da criminalidade, porque a legalização da maconha seria quase que um golpe fatal no narcotráfico. Entretanto, isso não acontece em países que legalizaram a maconha. Se nós pegarmos, por exemplo, o Uruguai, que é um país vizinho nosso e que era um país pacato, com a legalização da maconha, houve um aumento do narcotráfico, mas não só isso, houve um aumento importante da violência relacionada ao aumento do narcotráfico. Só no ano de 2018, no primeiro semestre, houve um aumento de mais de 60% dos assassinatos, dos homicídios no Uruguai. Enquanto que, por exemplo, nós no Brasil, que desde 2019, na atual gestão do governo federal, nós temos adotado políticas mais fortes no enfrentamento às drogas, mais duras, nós temos conseguido reduzir as taxas de homicídio de uma maneira significativa no Brasil. E no Uruguai, que é um país que legalizou as drogas, as taxas de homicídio têm aumentado. Uma outra questão também que se coloca é que a legalização das drogas seria um fator importante para reduzir, por exemplo, a massa carcerária, o número de pessoas presas. Entretanto, o que acaba se observando é que países que legalizaram a maconha têm tido um aumento da população carcerária, porque aumenta a gente usando, aumenta, na verdade, o tráfico de drogas, porque essa é uma questão importante as pessoas aqui entenderem. Quando você legaliza uma droga, continua sendo muito mais fácil você adquirir no mercado paralelo, no mercado do narcotráfico. Por quê? Porque continua sendo mais barato, ninguém lá quer saber
se você é menor de idade, se você tem problema com a justiça. Enfim, a droga é vendida de um jeito muito mais fácil no mercado paralelo. Então, quando se legaliza a droga, como por exemplo a maconha, aumento do consumo, aumento do narcotráfico, aumento da violência e aumento do encarceramento. Tem um estudo recente, Cláudia, publicado pelo Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, publicado em 2016, mostrando que países que legalizaram a maconha têm enfrentado um aumento da população carcerária. Ou seja, então, todos esses argumentos que são colocados em prol da legalização da maconha não se sustentam na realidade que países que se enveredaram por esse caminho. Perfeito. Como é bom e importante, né, a gente entender o que realmente acontece, ter dados concretos, porque a gente não pode tomar uma decisão pelo que a gente ouve de um ou de outro. Aliás, a gente não precisa nem de muitos dados, é só viajar um pouquinho. Estou me lembrando de passear ali, por exemplo, em Amsterdã, que é um lugar onde existe inclusive o turismo por conta da droga, que você vê... assim, de forma muito clara que existem traficantes de outras drogas em vários pontos da cidade e você vê os jovens por ali também jogando suas vidas fora, que a gente vê eles meio que aéreos na rua. Isso é muito triste. A nossa situação aqui no Brasil é caótica em relação à droga, em relação à dependência química. É impossível a gente sair na rua sem observar como é que estão as cracolândias, por exemplo, né? E se a gente já tem o exemplo de que o consumo de outras drogas, inclusive, aumenta, a gente precisa se posicionar, tá certo, Miguel? Cláudia, você pega, libera a droga, vai ter imposto, vai ficar mais caro. Eles vão continuar comprando do... Ué, não tem aquele comércio fortíssimo de cigarro contrabandeado? É a mesma... Todo mundo sabe, né? Um monte que é vendido aí pelas ruas. É idêntico isso daí. E o Quirino tem também uma outra que nós temos que agradecê-lo, né? Que conseguiu agora no final do ano, né, Quirino? Ai, mais vagas gratuitas em comunidades terapêuticas, isso é maravilhoso, gente. É fantástico. Olha, realmente é uma alegria e eu até agradeço também como cidadã, porque isso é um presente para toda a sociedade, né? Tratamento para dependência química gratuito, isso é muito importante através da Sinapred. Cláudia, nós conseguimos no final do ano passado, agora em 2021, em dezembro, aumentar mais 6.300 vagas financiadas pelo governo federal nas comunidades terapêuticas, que são casas de recuperação de pessoas que apresentam dependência química. Só para que os amigos que estão nos acompanhando possam ter uma ideia, no ano de 2018, o governo federal financiava pouco mais de 2.000 vagas. Nós, já no início dessa gestão do governo federal, nós, em 2019, ampliamos para cerca de 11.000 vagas. E agora, em dezembro, conseguimos fazer um outro aumento de vagas, chegando a mais de 17.000 vagas. Ou seja, nós saltamos de 2.000 para cerca de 17.000 vagas financiadas pelo governo federal, hoje em quase 700 comunidades terapêuticas em todos os estados do Brasil. E com isso, nós buscamos oferecer a possibilidade de recuperação concreta para as pessoas com dependência química de maneira gratuita por meio dessas vagas financiadas pelo governo federal. Que ótimo, muito bom. Muito obrigada, doutor Quirino, pela conversa tão elucidativa. Eu tenho certeza que ajudou as pessoas aí. Agora é a gente fazer a nossa parte, não é verdade, Miguel? É isso aí, Cláudia. Mais uma vez, muito obrigado. E vocês que estão nos assistindo, que realmente você tem uma penetração grandiosa. No site do Amor Exigente, amorexigente.org.br, tem a relação dos deputados da sua cidade. Mande para eles lá, drogas não, PL 399 não, PL 442 não. Vamos defender a família. É isso aí, e é por aí. Vamos ficar de olho aí no que é que eles estão votando, né? Gente, o telefone de contato do WhatsApp do Amor Exigente, que pode te ajudar bastante, é o 1925196555, 1925196555 e nas redes sociais Amor Exigente Oficial. Mais uma vez o site amorexigente.org.br. Muito obrigada, Miguel. Obrigada, doutor Quirino. Até a próxima. Muito joia, né? Bom, papo sério, papo importante.